Luzes, iniciar a nossa reunião de hoje com o Rogério lendo a página e fazendo a prece. Nós vamos ler e interpretar esse texto dos Romanos e a Beatriz vai fazer a palestra, continuando nossa programação junto com a mocidade. Está junto, mas não está muito, porque nós fizemos umas palestras aqui diferentes das de lá, agora nós estamos ajustando. A programação nossa, ela vai ser cumprida. Hoje ela vai falar sobre necessidade do trabalho, englobando o capítulo todo do Livro dos Espíritos, da Lei do Trabalho, que, aliás, não é um capítulo grande, né? É um capítulo pequeno. A Beatriz fala demais, então dá tempo dela falar tudo. Isso fala que não acaba. Então, nós estamos aqui felizes porque estamos juntos e depois eu vou dar para vocês o resultado da feira, que foi maravilhoso. Eu queria que fosse super maravilhoso, mas maravilhoso está bom, né? Porque a gente queria ajudar muito a rádio, nós ajudamos muito a rádio. E eu darei para vocês o resultado. Então, vamos colaborar. Porque isso aqui, diz Kardec, a reunião espírita é um conjunto, não é uma pessoa só aqui fazendo o trabalho. Todos nós estamos nela, participando dela, fazendo a nossa parte, vibrando. E, como todo mundo aqui é saudável, não tem nenhum doente aqui, nós estamos aqui para doar energia para os espíritos fazer o que eles quiserem com ela. Entenderam? Então, os espíritos fazem assim. Eles olham assim, está todo mundo saradão. Aí vão tirar fluido, tira do campeão aí 10% dela. E aí eles vão tratar pessoas, não aqui não. Não tratam aqui não. Vão tratar longe. Esse fluido, dependendo da maneira como o plano espiritual resguarda, ele é levado para longe. André Luiz fala isso. Do mesmo modo que eles vão ali na natureza e extraem fluidos e trazem cá para dentro para aplicar sem você ver. Eles estão aplicando o fluido em você, até te dando fluido para inspirar, você não sabe que está inspirando aquele fluido, e fazendo lá as misuras deles. Então, nós todos estamos colaborando e melhorando, porque o conhecimento faz a gente crescer. Rogério. Vamos ter a página, cujo título Privilégios Cristãos, do livro Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Manter suprema fidelidade a Deus, olvidar os próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios, humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada, conquistar a si mesmo, renunciar com alegria em benefício dos outros, retirar lucros eternos de perdas temporárias, trabalhar na construção do reino divino, esperar quando outros desesperam, penetrar o templo do silêncio em meio do vozeirio, guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, calar a tempo, de modo a não ferir, falar com proveito, ouvir o divino amigo em plena solidão, servir sem recompensa, superar com valor a própria cruz, suportar com valor a própria cruz, sofrer aprendendo e aproveitando, amar sem exigências, ajudar em segredo, semear com Cristo
desapegando-nos dos resultados, encontrar irmãos em toda parte, cultivar o prazer de ser útil, discernir o justo valor das causas e das coisas, santificar o mal, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane, perseverar no bem até ao fim. Até o fim. Jesus, amigo querido, nós agradecemos por esta oportunidade, aonde estamos aqui reunidos para estudar um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Ajuda-nos, Jesus, a manter a mente e o coração abertos para recebermos estas lições edificantes que farão a diferença em nossa vida. Pois é através destes ensinamentos que nós buscamos a prática para nos tornar pessoas melhores e assim tornar o ambiente onde estamos melhor, de uma convivência fraterna e amigável. Abençoa, Jesus, a todos nós aqui encarnados ou desencarnados, para que nós possamos estar comungando contigo neste banquete espiritual. Envolve a Beatriz, que fará o estudo desta manhã, para que ela seja intuída e nos passar, como sempre o faz, de forma simples e de bom entendimento, os teus ensinamentos, para que todos nós saiamos daqui aprendendo as lições preparadas para nós no dia de hoje. Assim seja. Nessas semanas que se passaram, nós estudamos o capítulo 9 do Evangelho, da Carta aos Romanos, onde nós temos os títulos aqui, até naquela vez falei que tinha um título igual, mas não está igual. Hoje o Rogério veio me mostrar, falou, João, você tem duas palavras diferentes no título. Então, o capítulo 9 começa assim, Paulo e a incredulidade dos judeus. Depois diz assim, a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Depois, a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. E depois ele termina o capítulo com a soberania de Deus e Israel é responsável pela sua rejeição. Nesse texto todo ele quis dizer que, embora Israel fosse o povo escolhido para uma missão específica, que a gente sabe muito bem que era a de guardar e divulgar o Deus único, e de esperar e receber o Messias que viria trazer a segunda grande revelação, Israel rejeitou. Então, quando ele diz que não é incompatível com a justiça e não é incompatível com as promessas, ele quer mostrar que eles esperavam diferente. Então, eles eram um povo bem mais instruído na religião, porque na ciência era o judeu, o egípcio. Mas eles não tinham se preparado para receber daquele jeito. Então, essa parte já passou. Hoje, os judeus rejeitam a justiça de Deus. Olha só. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, ele se refere aqui ao que ele tinha de preocupação com os irmãos dele, os judeus.
porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles tinham zelo, mas não entendiam. Por isso é que a rejeição deles não era incompatível. Parece uma redundância. Ele rejeitava, só que a rejeição não era incompatível. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, eles defendiam Deus, mas eram contra Deus. Entenderam? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Também é uma frase complicada. O fim disso tudo é Cristo. Para ele, ali era o fim. Não é o fim. Jesus veio trazer uma revelação. Prometeu outra, que é o Espiritismo. Agora sim, nós temos as três. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa frase é uma frase muito, muito trabalhada nas igrejas de segmento reformado ou protestante. Crê no Senhor Jesus, tu serás salvo, tu e tua família. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ele faz essa colocação toda e está correta. Está certo? Agora, você não crê com o coração. O coração é um músculo que bombeia sangue, que não pensa. Você crê com a consciência. E com a boca você confessa. Então é consciência e palavra. Palavra e consciência. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está aqui, repetindo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Aí ele está pregando aqui, mostrando a necessidade da divulgação do Evangelho, que é o que ele fazia. Paulo foi o maior divulgador do Evangelho. Como é que você vai entender Espiritismo se você não tem acesso ao Espiritismo? Como é que o judeu que nunca se preocupou em conhecer Jesus vai conhecer o Evangelho? E ainda tem muita gente assim. Então, o que ele fala em relação ao judeu aqui, a gente fala em relação aos cristãos que não conhecem a doutrina espírita. Entenderam? O judeu não aceitou Jesus. Tá certo? O cristão não está aceitando o espiritismo. Estão negando Deus, estão negando Jesus, porque o que nós temos é um conjunto de leis, formando um código de princípio profundo, fantástico. Vai falar de lei do trabalho. Abrange tudo. Então a pessoa não conhece. Para que é o trabalho? Eu assisti uma série na Netflix essa semana, onde lá pelo ano 1300 e pouco, até o ano 1400, ele conta a história de um homem que viveu na Espanha. E esse indivíduo nasceu dentro de um processo muito difícil, sofreu muito, e ele foi se deparar com os judeus quando os cristãos queriam matar os judeus. Eles toda hora queriam matar os judeus porque qualquer coisa que uma pessoa acusasse os judeus, eles queriam exterminar os judeus. E os judeus estavam vivendo a vida dele lá na deles, tranquilos. Quando ele foi questionado, que ajudou os judeus, ele falou assim: por que eu tenho que perseguir judeus? Eles acreditam naquilo que eles aprenderam. Isso em 1300. E você é um cristão, você não pode aceitar um judeu. Por que eu não posso aceitar um judeu? Então essa confusão um dia vai acabar.
os cristãos que não aceitam o espiritismo vão aceitar porque isso está na lei natural. Então no futuro não haverá rejeição. O judeu não vai rejeitar Jesus e os cristãos, que serão os judeus transformados, que vai haver, eles vão aceitar o espiritismo. Porque isso o espiritismo é a síntese de tudo isso, gente. É a simplificação de tudo. Então, Paulo fala aqui, como é que você vai entender se ninguém pregou? Então, nós vamos hoje convocar vocês para trabalhar na Feira do Livro, na praça pública, para divulgar o espiritismo. Aí as pessoas vão passar lá e vão levar mensagem para casa, vão comprar livro. Quando nós começamos a fazer a primeira Feira do Livro, em 1985, tinha meia dúzia de centros espíritas em Niterói, com meia dúzia de frequentadores. Depois invadiram os centros espíritas. E quando chegou em 88, nós fundamos um monte de centros espíritas em Niterói, São Gonçalo. Tem um centro espírita em Papucaia que nós fundamos. Tem na região dos Lagos. Em todo canto tem centro espírita que foi fundado na década de 80. Que nós incrementamos isso, então você tem que fazer alguma coisa. Paulo fazia. E fazia com energia fantástica. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, o que ele está dizendo aqui, que a rejeição é pela ignorância, pela falta de conhecimento. Eu gosto de citar uma coisa muito simples do dia a dia. Uma pessoa precisava fazer um implante dentário. Eu falei assim, você tem que fazer um implante dentário. Eu falei, eu não. Me disseram que esse troço não presta. Quem foi que te falou? Um dentista. Esse dentista é ignorante. Ah, o cristianismo é coisa do demônio. Esse judeu é ignorante. Ah, o espiritismo, não aceito isso não, é do diabo. É super ignorante. Entenderam como é fácil entender por que o judeu era assim? Como é fácil entender por que algumas religiões não estão tentando entender, se aprofundar? É uma ignorância incrustada que o indivíduo não quer. Chama-se mente cristalizada, mente obnubilada. Eu gosto dessa palavra. Eu tinha um amigo no quartel que ele chegava assim, hoje eu estou obnubilado, não falem comigo. Vai ver no dicionário. Obnubilado. Bom dia a todos. Que as bênçãos do Mestre Jesus nos envolva. E lembrando de uma frase de Jesus quando disse aos discípulos, vós sois a luz do mundo. O objetivo nosso aqui, sermos luz, não nos colocarmos na posição superior, mas sim de divulgar o ensino moral e científico que se encontra na nossa doutrina espírita. Esse é o objetivo. Todos nós podemos ser a luz do mundo. Não adianta a gente só guardar o conhecimento para a gente e não espalhá-las, que conforme você vai espalhando, você se torna essa luz. O que é a luz? Luz é o conhecimento, é o clarear a nossa consciência diante do verdadeiro sentido da vida. Eu gosto sempre de falar algumas frases da Joana, que todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma verdadeira Joanete. Né, então, ela disse assim, que tudo depende, vamos dizer, da nossa vontade. Se eu sou a luz do mundo, eu tenho que divulgar, passar. E quando ele estava fazendo o estudo, me lembrei
que a gente aprende no Evangelho que existem dois grandes vilões na nossa vida. Todo mundo sabe. O orgulho e o egoísmo. Onde tem um, tem outro. Não adianta dizer que sou só orgulhosa, não sou egoísta, que os dois andam juntos, inseparáveis. Mas tem um terceiro. Sabe qual é? É a ignorância. É a falta do conhecimento, do entendimento. O dia que nós realmente entendermos e sabermos, que é só lembrarmos, no Velho Testamento, a visão de Deus é aquele Deus que pune, que castiga, que se vinga, né, e tal, e fica a favor de um contra outros. Só que quando Jesus veio, nos ensinou o quê? Deus é Pai, Deus é amor. Então, essa visão de pecado, de castigo, é criação humana. Nós, os seres humanos que criaram para conseguir controlar o povo pelo medo. Então, nós temos que começar a modificar totalmente a nossa visão. Eu errar? Erro. Como qualquer um que se encontra aqui. Eu ainda tenho falhas, como qualquer outro aqui. Então, isso que é importante a gente ter essa consciência. E a segunda parte, como a Joana coloca, ter essa visão desse Pai que é todo amor, todo justiça e misericórdia. Né, e tal. E a segunda parte, entender os objetivos existenciais. Por que eu estou aqui? Por que eu preciso trabalhar? Até me lembra lá do Velho Testamento, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, da visão dos castigos, que eles iriam ter que trabalhar para conseguir, através do suor, todo o seu sustento. Essa visão ficou no homem, mostrando como se o trabalho fosse um castigo. E é essa visão que nós queremos totalmente modificar através do estudo do Livro dos Espíritos, que fala aqui, o que é a lei do trabalho? É uma lei divina. Faz parte da evolução da humanidade. Se não existisse o trabalho, nós estaríamos vivendo até hoje lá nas cavernas. Porque outra parte que me lembro muito, se eu não me engano, está no Evangelho, quando diz, qual a diferença nossa de seres já humanos para os animais? Os animais, desde que a gente conhece os animais, eles vivem sempre na mesma condição. O João de Barro, desde não sei quantos milhares de anos ele existe, sempre faz a mesma coisa. Cada animal. Os animais domésticos, tudo bem, eles vão se modificando de acordo com o que ele recebe dos donos, né, e tal. Só que o homem, ele tem a diferença do animal, que ele quer sempre o melhor. E isso é que impulsiona o nosso progresso, que é a outra lei divina, lei do progresso. Não existe nada estagnado. Tudo, nada no universo é parado. Desde o instante da criação, há a evolução. Isso é lei de Deus, né? Mas vamos ver o que fala aqui, que são 12 questões, se eu não me engano. Vamos lá. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Vamos ver a resposta. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos, né? Então, e por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Então, só aquele que faz força e tal, que é o único que trabalha? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação é útil. Útil é trabalho. Porque tem muitos, vamos imaginar uma construção. Primeiro é o projetista, o trabalho dele, intelectual, né, e tal. Depois veio o engenheiro, que começa a fazer, o arquiteto começa a fazer aquelas condições, que eu não sou muito ligada nisso, né? Mas ele precisa dos operários.
cada um com a sua função. Então, tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Né, e continuando. Por que o trabalho se impõe ao homem? Vamos lembrar lá do Velho Testamento. Será que Deus castigou Adão e Eva? Porque a gente tem que levar isso, sabe que isso tudo é simbolismo. Não aconteceu realmente aquilo como está. É um simbolismo, é um ensino para a gente interpretar, não ao pé da letra, mas entender o verdadeiro. E a própria doutrina espírita explica exatamente sobre a expulsão de Adão e Eva do paraíso, né? Então, porque o trabalho se impõe, né? É uma imposição, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco do corpo, Deus outorgou a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho. Interessante que me lembrei de alguns exemplos. Aquele australiano que nasceu sem braço e sem pernas e dá uma lição de vida. Tanto é que ele não se acomodou à situação. Ao contrário, correu atrás. E ele hoje não, já desde há muito tempo, ele faz palestras e mais palestras de motivação para os jovens. Mostrando que se ele, sem braços e sem pernas, conseguiu conquistar 1000 obstáculos, ele mergulha, faz 1000 coisas que uma pessoa normal não faz. Né, e tal. E a maior glória dele foi ter sido pai. Né, e tal. Então, é isso que a gente vê. Tem outro, não vamos longe, não. Vamos aqui na Bahia. Eu adoro esse exemplo de um baiano que nasceu com uma doença já degenerativa. Desde pequenininho, com menos de 30 dias, o médico chegou para a mãe e disse para ele: para de dar comida a ele, não o alimente, que ele não tem solução. Com 30 dias de nascido. Aí, só que a mãe não aceitou a opinião, a sugestão. E aí começou a cuidar dele. Com 5 anos, porque ele, se você olhar, a cabeça dele é totalmente pendurada aqui, pendida para as costas. Não sei se alguém já viu. Eu tenho até essa foto lá em casa, e tal, no jornalzinho que saiu. Então, ele vê o mundo de cabeça para o alto, ao contrário. E aí, o que aconteceu? Com 5 anos, a mãe contratou uma senhora para alfabetizar o filho. E ele foi alfabetizado. Ele aprendeu a ler. Mas ele mesmo, não satisfeito, pediu para a mãe para que ele aprendesse a escrever. E ele mesmo deu a sugestão que pegasse a cabecinha dele, colocasse numa almofada, colocasse o lápis e aí para ensiná-lo a escrever. Para concluir, ele é todo deformado. As pernas atrofiadas, os braços, tudo. E a cabeça ainda por cima, totalmente. É como se não tivesse nada aqui. É encostada nas costas, né, e tal. Ele fez 2 faculdades. Tá? Nós, muitas vezes, temos 2 braços, 2 pernas e reclamamos a beça da vida. E ele faz exatamente como o australiano. Faz palestras de motivação. Eu vi uma vez uma palestra dele com o Divaldo, não palestra. O Divaldo estava junto com ele. E chegou para ele e disse assim: você não está em expiação. Você é um espírito missionário que veio ensinar. Olha a diferença. Que expiação é aquele que está lá nas condições e acomodar a situação, mas ele não. Ele veio ensinar. Olha que isso é o quê?
nos motivarmos a pararmos de reclamar. Por qualquer coisinha nós estamos reclamando. Ai, eu não aguento fazer isso, e por aí afora. Cada um sabe as suas reclamações íntimas, né? E tal. Então, a gente vê que o trabalho, embora aqui está falando da expiação, mas é uma necessidade. É uma necessidade. Que se hoje nós estamos aí com essa tecnologia, o que se faz hoje em dia, né, usando a inteligência, é algo fantástico. E o homem conseguiu tudo através, o quê? Do esforço, do trabalho e da inteligência. A inteligência não é um privilégio de ninguém. Ninguém, vamos dizer, Deus não dá privilégio disso, daquilo, para um ou outro. Não. Tudo são aquisições do próprio esforço de cada um de nós. Não existem privilégios na criação de Deus, né, e tal. Então, continuando aqui. Por que prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Porque a gente sabe, olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo e tal, tudo isso. Os pássaros não semeiam nem plantam, mas eles têm, a natureza está dando aí tudo para o benefício. Embora os próprios animais, para sobreviver, eles correm atrás, né, das suas presas, que a maioria são predadores. E aí a gente vê muitas vezes, passa lá num programas aí, né, os animais correndo atrás de outro, perseguindo para comer e tal. A gente fica até contra aqueles que estão correndo atrás, mas é necessário. É a sobrevivência deles, porque eles correm atrás pela sobrevivência. Já o homem, teve uma época aí que era caçador, ele matava por prazer. Aí já é totalmente diferente da realidade, né, e tal. Então, e outro fato que a gente tem que cada vez entender mais, que, meu Deus, como Deus permite que aquele animalzinho, uma lebre, o outro, um leão, uma hiena, seja que bicho for, lá pega e mata, come, né, e tal. Mas não existe a morte. É isso que a gente tem que começar a entender. Não existe a morte em nenhuma condição, em nenhum reino. Porque tudo que parece só perece a parte material. Porque mesmo lá no reino mineral, vegetal, animal, existe o princípio espiritual. E esse princípio espiritual é que vai se desenvolvendo, evoluindo, até chegar a atingir a nossa condição. Quando Darwin descobriu a lei da evolução, que ele deu para os cientistas o conhecimento da evolução das espécies, disse para eles que a nossa origem vem lá dos macacos. Todos ficaram indignados, né? Aí ele consigo mesmo pensando, puxa, já imaginou se eu dissesse que nós viemos das bactérias? Tudo é parte da criação, né, e tal. Então, é isso que a gente tem que ver. Tudo na natureza trabalha, tudo. Começa lá no reino mineral, né? Como tu trabalha os animais, mas o trabalho deles, bem como sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação. É lei de preservação. Isso que é o instinto dos animais, né, e tal. Daí vem que do trabalho não lhe resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Que conforme ele vai adquirindo o conhecimento, eu me lembro que eu vi alguns anos atrás um filme sobre os primatas, né, e tal. Então tinha um grupo lá de homens das cavernas, quando daqui a pouco um pega uma pedra e bate para quebrar não sei o quê. E aí, nisso, a pedra se lasca, cria uma lasca. E ele viu que ele se feriu. E ele, o que ele fez? Pegou aquela pedra, viu o sangue saindo dele, fez no ombro do companheiro e viu que também feriu. E dali começou a se usar as armas,
Dali começou a surgir as árvores. Então, isso tudo é o quê? É o trabalho, aos poucos, da inteligência. Vai se desenvolvendo, conforme vai se descobrindo, vai se desenvolvendo. Eu adoro uma frase de Sócrates, que ele diz o seguinte, que isso até é bom para diminuir a nossa vaidade. Quanto mais eu sei que sei, mais eu sei que nada sei. E a Joana coloca uma frase muito mais forte. Nós sabemos falar até dos mundos inferiores, mas alguém tem condições de falar um pouco dos mundos superiores? Só pela leitura, pelas escritas que os Espíritos nos passam. Mas não temos a menor condição. Então, a Joana nos diz o seguinte, nós, diante desses seres superiores, somos a mesma coisa que a lesma diante de nós. Pergunte a uma lesma o que ela pode falar sobre a nossa condição. Nada. É a mesma coisa a gente. Olha que tem pessoas que se ofendem, mas é a nossa realidade. Aí que entra a verdadeira humildade. Saber que o nosso conhecimento é mínimo ainda. Né, e tal. E continua. Espera onde que eu parei? Vamos dizer, daí vem que do trabalho não resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se limita ao cuidar da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente. Eles não têm raciocínio, não têm consciência, né, e tal. Executores dos desígnios do Criador. E assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, que, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Hoje a gente sabe que o trabalho dos corais vai criando coisas imensas. Tudo faz parte da evolução. Nada veio assim ao acaso. Deus é sábio. Porque que Ele é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Nada, não existe nada no universo que não tenha sido criado por Deus. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. A gente, eu quero ir para o mundo superior, lá vou ficar descansando e tal, aproveitando a vida, né? Só que, olha só, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não desusais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Eu vou fazer um resumo super rápido por causa do tempo, né, e tal. Mas no livro Obras Póstumas, que eu até aconselho a todos procurarem e lerem, O Caminho da Vida, mostrando a etapa, a evolução dos espíritos em si. É uma estrada longa, recortada de épocas em épocas por matas. A primeira mata que o espírito vai atravessar, ele não conhece nada. Então, ele atravessa, vence 1000 dificuldades e tal, chega do outro lado, a estrada continua. Todo arrebentado, todo estraçalhado, mas continua. E aí lá se recupera. Vai para a segunda mata, já tem um pouquinho de entendimento, já começa a atravessar com menos dificuldade. Quando chega na terceira, tem um lenhador que dá uma orientação para ele. Olha, se você fizer isso, vai ser bem mais fácil. E dali foi até atingir o alto, o final da estrada, que chega lá no alto de um cume. E tinha um senhor lá o aguardando. E ele disse, você conseguiu, e graças ao lenhador. Agora, se você entrasse,
ficasse inativo, a ociosidade seria um suplício para você. Então, retorna e vai ser igual o lenhador. Vai orientar os outros a atravessarem com mais facilidade as matas. O que quer dizer as matas? São as nossas reencarnações e tal. E graças a esses que retornaram, hoje a nossa vida é muito mais suavizada. Não é porque a gente não aceita muitas vezes pela nossa rebeldia. Mas quanto mais elevados os espíritos, mais eles se preocupam em nos auxiliar. Porque eles já não têm mais o orgulho e o egoísmo. Jesus desceu nas alturas. Jesus é o nosso governador. Ele trabalhou para fazer esse planeta existir, que era uma bola de fogo despencada lá do Sol. E ele transformou esse planeta em condições. E ele recebeu, como já está lá, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Somos todos nós, as ovelhas que Deus confiou a Jesus. E ele é nosso grande governador, é o nosso grande, vamos dizer, guia. Mas ele veio, mais ainda, veio nos ensinar como deve ser a nossa vida. Por isso que ele não foi aceito pelos judeus. Que os judeus queriam alguém que os colocasse no poder total da terra. Como muitos até hoje têm a religião com a intenção de serem os poderosos da terra. A gente vê isso acontecer muito, né, e tal. Então, é isso que a gente tem que entender. Então, vamos dizer, essas pessoas, elas estão equivocadas totalmente. Não tem noção ainda. E Jesus foi crucificado como o pior dos criminosos da época. Mas ele sabia de tudo que ele ia passar. Não foi por acaso. Não, ele sabia disso, mas o objetivo dele era ensinar através do próprio exemplo. É aquele pai que ensina aos filhos, não só pelas palavras, mas pelo exemplo acima de tudo. Que o que mais educa as crianças não são aquilo que a gente fala, e sim as nossas atitudes. Não adianta a gente dizer, não pode mentir, mas ele te pega mentindo. Não pode fazer isso, mas pega você fazendo. Isso aí é enganação pura. Nenhuma criança vai aprender, né, e tal. Então, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Então, tudo é uma questão o quê? De evolução. Mas eles continuam trabalhando, os espíritos superiores. Pensa que nós estamos abandonados aqui? De modo algum. Eles só começou a pegarmos o prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma falange de espíritos superiores ajudando a Jesus a impulsionar a evolução de todos nós. Se nós não evoluímos mais, é por nossa rebeldia. Não é por falta do amparo, da assistência que eles nos dão, né, e tal. E continua. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? Será que somos, vamos dizer, uma pessoa enriqueceu, como muitos até falam, eu queria ganhar a Mega Sena para poder viajar, usufruir, etc. e tal. Gente, a riqueza era, como diz, o dinheiro, a riqueza, o sexo, não são, vamos dizer, não são eles os culpados dos desequilíbrios do homem. O homem se desequilibra conforme ele sente. Vamos dizer, se ele é preso ao dinheiro, aquele dinheiro é mau. Se ele faz o bem com o dinheiro, ele é um ótimo benefício. No outro dia eu vi uma reportagem sobre Bill Gates, que foi que criou o Microsoft, né? Bilionário e tal. Só que ele utiliza o seu dinheiro para beneficiar os países pobres. Esse que é o verdadeiro objetivo do dinheiro. É só lembrar várias passagens do Evangelho mostrando que aquele que usa o dinheiro só em benefício próprio está totalmente contra a lei de Deus. Então, seja a quantidade que for o que você tiver,
E não só os bens materiais, os teus bens também têm que ser distribuídos. Não adianta eu ter tudo de bom na minha mente e guardar só para mim. A gente tem que ser o troca-troca, porque outra lei que faz parte das leis divinas é a lei da sociedade. Nós estamos em junto por quê? Para aprendermos uns com os outros. Ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender e não tem nem tão ignorante que não tenha algo para ensinar. É isso que a gente tem que começar a entender. Não é porque vê uma pessoa lá totalmente assim, em condições precárias, né, que não tenha algo para nos ensinar. Até o próprio exemplo de ver aquela pessoa naquela condição nos ensina. Tudo é uma questão de você ter olhos para ver, né, e tal. Então, aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Deixa eu continuar aqui, que senão não vai dar tempo. Vai até que horas, hein? Que eu não sei o horário daqui. 10h30, então tem 15 minutos. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência, portanto, inútil? Lembram dos dois exemplos? Do homem australiano, sem braço, sem perna, e do nosso baiano? Todos têm condições de ser útil. Me lembro daquele Jerônimo deitado, totalmente paraplégico. Ele ia e fazia palestras, porque a mente dele não estava paraplégica. Então, ele se aproveitou para ensinar também, né, e tal. Então, Deus é justo, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, todos nós temos condições. Nunca achar, não, eu não tenho dificuldade de fazer nada, sou inútil. Me lembro de uma época que um dos meus filhos precisava muito de mim, minha nora e meu filho. Então, toda hora eu tinha que ir lá cuidar dos netos, ver as coisas para eles e tal, né? Aí tinha horas que eu ficava assim, puxa vida, já não aguento mais, né, e tal. Mas aí eu comecei a refletir. Em vez de você reclamar, dá graças a Deus que está sendo útil. Seja a condição que for. Porque a pessoa, quando chega a uma certa idade, já fica naquela condição de se acomodar. Não. Se você tem condições de ajudar os outros, vá ser, porque é utilidade. Coisa mais importante, ser útil até o último dia da sua vida. Gente, é isso que a gente tem que ver. Que Deus nos ampara sempre, né? Então, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para seus pais, vice-versa. Todos nós temos deveres uns com os outros. Nós, quando reencarnamos, assumimos diversos deveres no mundo espiritual. Só que chega aqui, o que a gente faz? Cobra os direitos. É direito disso, é direito daquilo, é direito disso, direito não sei o que e tal e tal. E os deveres? Esquecemos. E é isso que a nossa condição devia ser, preocupar-se em cumprir os deveres. Embora nós nos lembremos, mas na nossa consciência está lá. Só que a gente, não, que eu vou fazer isso não, deixa para lá, eles que se virem. E aí corre atrás dos direitos. Os direitos são aquisições que vêm de acordo com os deveres que você consegue cumprir. É uma lei natural. Toma lá, dá cá. Não precisa ser nossa cobrança, né, e tal. Limite do trabalho. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso também não é uma lei da natureza? Lógico. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria, né? Qual o limite do trabalho? O das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem.
né? Então, eu me lembro que uma vez estava naquela feira do livro, logo lá no início, na Praça Araribóia, nós divulgando a doutrina espírita, que aparece muita gente lá, né, sempre. Aí veio um senhor que diz que era, vamos dizer, protestante, evangélico, né, e tal. Ele se vira, conversamos a trocar ideias e tal, né? Você sabia que Kardec foi um suicida? Eu digo, o quê? Eu fiquei assim, né? Mas é porque eles estudam, não com a intenção de aprender, mas com a intenção de encontrar coisas assim, que para poder né, negar aquilo. Aí, por que eles falam isso? Porque Kardec, quando ele viu a grandiosidade dessa doutrina, ele passou a se dedicar quase que 24 horas por dia para conseguir deixar esse grande legado para a humanidade, que é o conteúdo da doutrina espírita, né, e tal. Então, os próprios espíritos chegaram para ele e pediram para que ele diminuísse a carga de horário dele. Mas a preocupação maior dele era deixar esse legado para todos nós. Então, dali, como diz, né, ele gastou muito mais as próprias energias, mas não de um modo egoísta. Ao contrário, totalmente altruísta, voltado para ajudar a humanidade, como existem muitos cientistas também fazendo isso. E aí ele foi considerado um suicida indireto, que a gente aprende no Espiritismo o que é o suicida indireto. Vamos dizer, no caso, André Luiz foi considerado um suicida indireto. Ele não cometeu suicídio, mas ele, devido ao excesso de alimentação, de bebidas, socialmente acabou morrendo antecipado, né, então, por isso que a gente vê que, infelizmente, as pessoas, quando estudam, nem sempre procuram tirar o melhor proveito daquele ensino. Ao contrário, só para tirar algumas coisas erradas. Então, bendito Kardec, né, que se deve pensar dos que abusa de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho. Nem preciso ler, né, que é totalmente errado abusar dos outros, né? Vamos pegar a lei da escravidão. E a gente sabe que existe, vamos dizer, existiu a escravidão, foi abolida em 1888, se eu não me engano, né, e tal. Que hoje em dia acho que a maioria nem estuda mais isso direito, né, e tal. Então, só que o que aconteceu? Os escravos foram libertos, mas e o trabalho? Eles não tiveram condições de sobreviver através do trabalho, que foram escoraçados. E muitos até hoje estão aí, essa situação toda, consequência disso. Que nós, imigrantes, que eu também sou imigrante, né, viemos para cá, para o Brasil, substituir a mão dos escravos. Era a mão paga e tal, mas como também viemos das guerras, qualquer coisa era bem recebida. Então, são coisas assim que a gente vê que tudo é consequência dos erros do passado, usarem as pessoas com interesses próprios, né, e tal. Tem o homem direito de repousar na velhice? Todos temos. Todos temos. Só que, quanto mais poder ser útil, melhor para a nossa condição. Se eu não posso trabalhar, mas eu posso ler, posso entender e posso falar com as pessoas. Não jogar meu tempo fora, e sim aproveitar o último tempo que eu tenho para poder distribuir esses conhecimentos. Mas para adquirir conhecimento, ninguém adquire de graça. Tem que estudar. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Qual é o lema da nossa doutrina? Fora da caridade não há salvação. Faz a tua parte. Meu Deus do céu, aquela pessoa que está hoje totalmente dependente. Na época, quando nós éramos crianças, estava lá dando tudo de si.
Se não deu também o suficiente, não interessa. Porque aí nós vamos retornar naquela condição de olho por olho, dente por dente. Né? Então, faz a tua parte, o teu dever. Acabou. E aqui tem uma página aqui, ó. Não basta que se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio dado, seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo, para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a previdência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, o que eu vejo hoje, devido a essa situação de desequilíbrio que está, de desempregos, etc. e tal, eu estou vendo profissões que antigamente existiam e que hoje estão retornando. É o cara lá com um carrinho correndo, vendendo artigos por aí afora. Porque todos têm condições de sobreviver. Mas não adianta a gente esperar sentado as coisas caírem do céu. Faz a tua parte, que a providência divina é contínua em nossas vidas. Nós temos que ter certeza disso. Dá para ler a mensagem da Joana? Ah, tá. Então, vamos lá. É tirado do livro livro Estudos Espíritas. Dividido o tempo entre trabalho, isso é uma mensagem da Joana. Dividido o tempo entre trabalho e lazer, ação e espairecimento, ampliam-se as possibilidades da existência do homem, que então flui a decorrência do progresso na saúde, nas manifestações artísticas, na cultura, no prazer, dispondo de tempo para as atividades espirituais. Joana sempre fala, se nós pegássemos 15 minutos por dia e dessemos uma leitura com objetivos de conhecimento espiritual, nós já estaríamos tranquilos. Mas o tempo não dá muitas vezes, né? Digo, não tem tempo para nada. Igualmente valiosas serão indispensáveis para a sua paz interior. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat, cria condições de conforto. Através do trabalho, abnegação, porque o trabalho remunerado é aquele que você trabalha e recebe o seu salário. Já o trabalho, abnegação, é aquele que você se doa ao próximo sem esperar nada em troca, do qual não decorre troca nem permuta de remuneração. Ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Por um processo, ele se desenvolve na horizontal e se melhora exteriormente. Pelo outro, ascende no sentido vertical da vida e se transforma de dentro para fora. Conforme você faz o bem a alguém, isso vai te ajudando a se desenvolver espiritualmente, né? Utilizando-se do primeiro recurso, conquista simpatia e respeito, que é o caso
trabalho remunerado, gratidão e amizade. Através da autodoação, no caso segundo, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade de todos. Então, vamos ver o trabalho não como algo punitivo, como castigo, punição, ao contrário. É através dele que nós vamos desenvolvendo todo o nosso potencial. Nós não estamos aqui numa área de lazer, nós não estamos numa colônia de férias. O nosso objetivo aqui é o quê? Desenvolver todo o potencial divino que Deus nos deu desde o momento da nossa criação. Mas para desenvolver esse potencial, só depende do nosso esforço, da nossa vontade. E do estudo acima de tudo. Porque ninguém adquire conhecimento sem estudar. E hoje, eu estava falando até de início, eu estou triste que muitas vezes eu estou vendo que como se os livros estivessem em extinção. A maioria não quer ler livros. Eu já no outro dia eu conversei com uma menina nova que estava com problemas mediúnicos, lê o livro dos médiuns. Digo, eu não consigo ler. Meu Deus do céu. Mas não consegue ler os livros da escola? É algo que a gente vê que tem alguma coisa errada com a pessoa. Então, dediquem pelo menos 15 minutos por dia para uma leitura edificante, que é isso que vai nos ajudar realmente ao nosso progresso, à nossa evolução e o nosso entendimento sobre a vida. Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que sofrer? Qual o objetivo da minha existência? Por que existem as dores? E por aí afora nós vamos ter resposta para tudo isso. Muita paz, que senão daqui a pouco vamos mandar. Que Jesus nos abençoe. Não, mas eu gosto de cumprir o horário, aprendi contigo, lembra? Que Deus nos abençoe a todos. Deixa a Regina falar. Deixo.